pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos conhecer a corporação de tratores e máquinas pesadas Komatsu. O nome significa pequeno pinheiro em japonês, mas de pequeno essa corporação não tem nada. Sendo a segunda maior fabricante de veículos pesados do mundo, tem em seu portfólio de produtos veículos imensos que figuram entre os maiores do planeta. Mas antes de começarmos, peço para que se inscrevam no canal e ative o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então vambora! Meitaro Takeuchi nasceu na cidade de Tsukumo, na província de Kochi, no dia 20 de março de 1860. Quando ele cresceu, se mudou para Tóquio em busca de mais oportunidades. E ele começou a trabalhar na indústria de mineração Yoshiya Coal Mine, uma mineradora de carvão que atuava na província de Saga, onde chegou ao posto de gerente. Takeuchi sempre teve um forte espírito empreendedor, acreditando no progresso e desenvolvimento do país. Em 1902, ele ajudou no desenvolvimento da mina de cobre Yusenji e um tempo depois acabou comprando essa mineradora que ficava na cidade de Komatsu. E assim ele rebatizou a empresa de Takeuchi Mining Company. Meitaro acreditava que o desenvolvimento do Japão estava na indústria, e quando o engenheiro mecânico Masujiro Hashimoto lhe mostrou uma proposta de fabricar automóveis, Takeuchi investiu seu dinheiro no projeto e em 1º de julho de 1911, Hashimoto fundou a Kaishinsha Motor Car Works, que em 1914, após muito desenvolvimento, apresentaram seu primeiro automóvel, o Dachi, cuja sigla era as iniciais dos investidores: D de Dengenjiro, barão do Império Japonês, A de Orokuro Aoyama e T de Meitaro Takeuchi. Essa companhia se tornaria no futuro uma grande fabricante de automóveis, a Nissan Motor Company. Takeuchi também era preocupado com a formação profissional, pois sabia que a mina de cobre iria se esgotar logo, e assim ajudou a fundar o Departamento de Ciência e Engenharia da Universidade de Waseda e também fundou a Escola Técnica de Kochi, cidade em que ele concorreu a vereador e foi eleito em 1915. Em 1917, Takeuchi fundou a Komatsu Iron Works, que fabricava maquinário para a manutenção dos equipamentos de mineração, e a companhia cresceu tanto que, com a ajuda de investidores, fundou em maio de 1921 a Komatsu Limited. A companhia iniciou fabricando peças de metais, que foi uma salvação para o povo da região de Komatsu, pois as minas realmente se esgotaram. Em 1924, criaram seu primeiro produto, uma prensa hidráulica de 450 toneladas. Porém, Meitaro Takeuchi não viveu muito para ver sua firma crescer, e faleceu no dia 23 de março de 1928, 3 dias depois de completar 68 anos. Ao final dos anos 20, o governo japonês queria modernizar a agricultura, pois o país era essencialmente agrícola, e incentivou as fabricantes locais a acharem a solução para o problema. Então a Komatsu decidiu desenvolver em 1931 seus primeiros tratores, nascendo assim a Série G, que era composto pelos modelos G25, G35 e G40, todos com motores a gasolina, e sua inspiração era claramente baseada nos tratores esteira da norte-americana Caterpillar. Na Segunda Guerra Mundial, a empresa fez veículos para as Forças Armadas japonesas, que desenvolveram veículos com lâmina dianteira. Também ajudou a construir tanques e obuses. O Japão foi derrotado pelos países aliados e boa parte do país ficou devastado pelos ataques aéreos, inclusive com bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, ao assinar os termos de rendição da Declaração de Potsdam. Os Estados Unidos fez ocupação militar no país, mas também ajudou a reconstruí-lo, além de dar o impulso inicial para o seu desenvolvimento, pois os Estados Unidos temiam que a União Soviética pudesse influenciar o Japão ideologicamente. Os veículos e produtos da Komatsu ajudaram na reconstrução do país. Isso fez com que a empresa crescesse muito. O novo presidente da empresa era Yoshinari Kawai, que retomou a produção de tratores e, em 1947, lançaram o modelo D50, um trator de esteira que se tornou referência em qualidade e ajudou a cimentar a boa reputação da corporação japonesa. Nessa época, o mercado de máquinas já havia aprovado o uso de motores diesel e assim, em 1948, a Komatsu passou a desenvolver os primeiros motores nessa configuração. O primeiro modelo foi o 4D120, um 4 cilindros de 7,2 litros que passou a equipar o D50.
Em agosto de 1951, a Komatsu transferiu sua sede para Tóquio, onde ela está até hoje, mas sua fábrica continuou no mesmo lugar. A empresa decidiu expandir seu mercado tentando conquistar o exterior. No início dos anos 50, a empresa decidiu também ampliar sua linha de produtos e adquiriu a empresa Ikegai Auto Corporation, que na época da Segunda Guerra Mundial havia desenvolvido a primeira motoniveladora do país. E então, a Komatsu passou a comercializar os produtos como série GD, sendo que o primeiro foi chamado de GD251. O modelo era compacto e projetado especialmente para as estradas apertadas, que era comum no Japão. Em 1953, produziram sua primeira empilhadeira, o modelo SD20, que tinha rodado duplo na dianteira. Em 1954, a empresa desenvolve seu primeiro basculante de mineração, o modelo HD150, que tinha capacidade para 15 toneladas e concorria diretamente com os Euclid, da mesma capacidade. No ano seguinte, passou a exportar motoniveladores e prensas hidráulicas para a Argentina. Ela também tentou entrar no Brasil e em 1959 tentou se instalar para comercializar seus tratores de esteira. No entanto, o grupo executivo da indústria automobilística não aprovou o seu projeto. No ano de 1956, desenvolve sua primeira pá carregadeira, usando o SD20 como base. E no início dos anos 60, a corporação norte-americana Caterpillar começa a comercializar seus produtos no mercado japonês. Isso fez a Komatsu buscar melhoria em seus produtos, assim como a compatriota Toyota, que implantou normas de autocontrole de qualidade. De um modo geral, as empresas do país queriam melhorar sua imagem, já que os produtos japoneses na época eram considerados de qualidade inferior. Em 1961, a Komatsu fez uma parceria de compartilhamento de tecnologias com a fabricante norte-americana de motores Cummins. Eles também fizeram outra parceria com a também norte-americana Bucyrus Erie, onde passou a fabricar escavadeiras hidráulicas. Os programas de melhoria de qualidade dos produtos surtiram efeito e em 1964 receberam um prêmio Deming de controle de qualidade. No mesmo ano, firmaram uma aliança com a divisão de máquinas de construção da International Harvester, onde começaram a fazer a famosa linha de pás carregadeiras Payloader, que tinha tração nas 4 rodas e era comercializado pela Komatsu como JH30B. Essas máquinas ajudaram a melhorar muito a reputação da Komatsu na América do Norte. E em 1966 terminaram de construir a sede de Tóquio, onde tinha um enorme trator decorando o topo do prédio. Nessa época, a empresa já comercializava um trator de esteira maior que o D50 e ganhou o nome de D60, que conseguiu reputação tão boa quanto o modelo menor. Nessa época, a empresa estava concorrendo forte com a Caterpillar, que usaram um slogan interno chamado de Maruci, que significa cercar o C, ou seja, cercar a Caterpillar para conseguir território no mercado. No ano de 1968, a empresa passou a fabricar a linha HT de escavadeiras hidráulicas, que foi feita em conjunto com a Bucyrus Erie, sendo comercializado como Komatsu Bucyrus. Nesse mesmo ano, a empresa desenvolveu os veículos de neve KD604 e KD605, que foram desenvolvidos especialmente para a expedição japonesa na Antártida, que durou 5 meses e chegaram ao Polo Sul em 19 de dezembro de 1968. E no ano seguinte, desenvolveram o primeiro trator anfíbio, o modelo D125W, que poderia fazer serviços submarinos como dragagem. O veículo radiocontrolado, a princípio, poderia ir até 3 metros de profundidade. Depois desenvolveram um enorme snorkel, que faz ele chegar a 7 metros de profundidade. Os anos 70 ficou marcado como uma época de grande expansão da firma ao redor do mundo, abrindo muitas filiais. Em 1970, lançam o D155A1, um trator de esteira grande para atender um mercado que exigia veículos maiores. O governo da União Soviética encomendou à fábrica japonesa um trator assentador de tubos, ou pipe layer, para canalização de gás. E assim, em 1973, lançaram o modelo D355C, que para atender às exigências do governo soviético foi feito para suportar climas inclementes, como temperaturas abaixo de 50 graus negativos e acima de 40 graus positivos. Usando o trator de esteira D355A como base, poderia levantar até 92 toneladas. Em 1972, a Komatsu, após muitas tentativas, finalmente consegue se estabelecer no Brasil ao se associar à FNV, sigla para Fábrica Nacional de Vagões, que já tinha experiência no setor de máquinas pesadas.
E dessa forma, a filial passa a se chamar Komatsu FNV Máquinas e Equipamentos. E em setembro de 1975 é fabricado o primeiro veículo da corporação fora do Japão, um D50A, na nova fábrica que fica em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Pouco tempo depois, passaram a fabricar também o modelo D65A, sendo que os produtos tinham, a princípio, 60% de nacionalização, que era a exigência mínima do governo brasileiro para a produção na época. Em 1977, a empresa desenvolve seus primeiros maquinários de pipe jacking, que são feitos para cavar túneis, como o modelo OD3280. No mesmo ano, lançaram o HD 460, que foi o primeiro basculante do mundo a vir com câmbio automático e poderia transportar até 32 toneladas de carga. Em 1980, a aliança Cabissaire-Ziri já havia acabado, mas a Komatsu continuou a desenvolver escavadeiras, como o pequeno PC-20, que era ideal para trabalhos em locais apertados e de difícil acesso às escavadeiras convencionais. Em 1981, ganhou mais um prêmio de qualidade do governo japonês. Nesse mesmo ano, desenvolveram o enorme caminhão basculante HD 1200M, que transportava 120 toneladas de carga e tinha um motor de 1.200 cavalos, sendo considerado um dos maiores do mundo em seu tempo. A parceira International Harvester estava passando por problemas financeiros e acabou vendendo sua divisão de máquinas de construção para a Dresser Industries em 1982. Mas a aliança entre a nova empresa e a Komatsu continuou. Em 1985, decidiram dar mais um passo para conquistar o mercado norte-americano na casa da rival Caterpillar, onde inauguraram sua fábrica em Chattanooga, no estado do Tennessee. No mesmo ano, lançaram a enorme pá carregadeira W800, que poderia transportar mais de 10 metros cúbicos de terra de uma vez só, e foi desenvolvido para carregar caminhões da classe de 78 toneladas. E no ano seguinte, lançaram o enorme trator de esteira D475A de transmissão elétrica que visava o conforto do operador. Nos anos 80, a filial brasileira já não trabalhava mais associada à FNV e passou a se chamar Komatsu do Brasil S.A. No entanto, a empresa passou por dificuldades por conta da recessão que atingiu o Brasil na época. E assim, decidiram diversificar a linha de produtos, lançando a escavadeira hidráulica P150, além de ser a fabricante mundial de tratores de esteira de médio porte. Em 1988, a corporação japonesa consolida a aliança com a Dresser e criam a KDC, Komatsu Dresser Company. Em 1989, continuaram a expandir sua linha de pequenas escavadeiras, lançando o PC02, que vinha em 5 cores e só tinha 69 centímetros de largura, e seu uso era para trabalhos com encanamentos. Em 1992, a filial brasileira passou a construir o WA-180, que foi a primeira pá carregadeira da marca feita no país. Nesse mesmo ano, a empresa lançou o enorme trator de esteira D575A, que foi considerado na época o maior do mundo em seu segmento, com 11,71 de comprimento, 7,39 de largura e 4,88 de altura, que é equipado com um enorme motor V12 turbo de 1.150 cavalos. Em 1993, a aliança com a Cummins ganhou mais força, com 2 fábricas de motores exclusivas para as máquinas, uma nos Estados Unidos e outra no Japão. Apesar dos motores Komatsu terem nomenclatura própria, eles são idênticos aos já consagrados motores da Cummins.
Em 1996, lança um outro veículo gigante, o caminhão basculante 930E, que foi considerado o maior do mundo na época, cuja capacidade de carga é de quase 300 toneladas, que fez muito sucesso e até hoje é o veículo mais popular da marca no segmento. Devido às boas vendas e crescente demanda por veículos, a divisão brasileira abre mais uma filial, agora em Arujá, na região metropolitana de São Paulo, que ficou responsável por fabricar chassis e chapas para veículos fabricados em Suzano. Em 1999, a Komatsu fez outro veículo colossal, a pá carregadeira WA1200, que também foi outra recordista, se tornando a maior do mundo em seu segmento, que tem capacidade para 20 metros cúbicos de terra e vem com um enorme motor V16 de 60 litros, que ganhou o apelido de movedor de montanha, tamanha é sua proporção e força. Em 2001, foi lançado o caminhão basculante articulado HM400, que foi pensado especialmente para regiões da Europa onde neva e chove muito, deixando o terreno muito difícil de atravessar. Em 2002, lançaram um Jeep blindado LAV, que é sigla para Light Armored Vehicle, o veículo de blindagem leve, que foi desenvolvido para o exército japonês e até foi usado na campanha do país na Guerra do Iraque. O veículo com tração 4x4 também pode usar armamentos, inclusive mísseis antitanque. Em 2004, a empresa compra a sueca Partec Forest e entra no ramo de veículos florestais, que conta atualmente com uma linha ampla de produtos, incluindo as linhas XT e PC. Em 2006, a empresa, assim como suas conterrâneas, adotou metodologia de qualidade total dos produtos, que foi batizado de Komatsu Way, ou K-Way. Em 2008, ampliaram a linha de caminhões basculantes, que contava com os gigantes 860 e 960E, para atender às necessidades das mineradoras que queriam modelos menores ou maiores que o 930. No mesmo ano, foi feito o trator de esteira D85 MS15, que é um blindado que pode limpar campos minados, podendo suportar explosões, além de abrir estradas. Ele passou a ser usado em países onde há muitas minas terrestres e ainda em 2008 começaram a vender o PC208 Hybrid, a primeira escavadeira do mundo a vir equipado com motor a combustão e elétrico, que pode economizar combustível em até 40% em relação ao modelo convencional. Em 2016, a Komatsu desenvolveu um caminhão basculante ainda maior, o 980E4, que se tornou outro recordista como o maior basculante do mundo, com capacidade de carga acima de 362 toneladas, tendo 8 metros de altura, 15,71 de comprimento e 9,55 de largura, que vem com motor V18 de 3.548 cavalos. Em 2017, a Komatsu comprou a corporação norte-americana Joy Global, uma tradicional empresa do setor de mineração, e seus produtos continuaram sendo comercializados, como o Le Tourneau L2350, que havia tomado o título de maior pá carregadeira do mundo do WA1200, que nas mãos da Komatsu, essa pá carregadeira passou a se chamar WE2350. Com a aquisição da Joy Global, também passaram a comercializar o modelo 4100C Boss, de origem P&H, que é uma imensa escavadeira de mineração com 17,20 de comprimento, 14 metros de largura e 13,40 de altura até o topo da cabine, podendo carregar até 48,4 metros cúbicos de terra. Atualmente, a corporação vai muito bem no Brasil, sendo que no ano de 2021 tiveram vendas 40% maiores que no ano anterior, sendo a maior da história da Komatsu no Brasil. E eles previram modernização do parque fabril com investimentos de 158 milhões de reais. A nível mundo, a empresa, que completou 100 anos em 2021, é a segunda maior fabricante de máquinas pesadas do mundo, só perdendo para a Caterpillar, contando com mais de 59 mil funcionários. Então, pessoal, já trabalharam com um veículo Komatsu? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo, então peço para que deem um like e compartilhem. E eu me despeço com o Komatsu trabalhando. Até logo e fiquem com Deus!